Olá pessoal, aqui é o Max novamente. Hoje a gente vai falar de um fundo importante, um fundo de fundos chamado XPSF. Então eu quero mostrar para vocês por que eu invisto nesse fundo. Então deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal e partilhe esse vídeo com mais pessoas. Então aqui na tela do meu computador eu estou com o site Fund Explorer para olhar alguns indicadores básicos deste fundo, que é um fundo importante para quem gosta de investir em outros fundos. É um fundo de fundos. Eu não gosto muito de investir em fundos de fundos, mas esse fundo aqui, pela questão da consistência dos seus rendimentos, eu gosto de ter ele na minha carteira, então eu tenho ele na minha carteira. Lembrando que esse vídeo não é uma indicação de compra nem de venda, é só mostrando para vocês de forma educativa como é que eu componho a minha carteira. Então vamos direto aqui perceber alguns indicadores importantes que eu gosto de destacar na hora de escolher um fundo imobiliário. Por exemplo, esse fundo ele tem uma liquidez normal, não tão alta e não tão baixa, de 7.883 negociações diárias, e o seu último rendimento foi 0,70, o que dá um dividend yield de 0,71, e isso dá mais de 8% ao ano. Com a taxa Selic a 2%, imagina, é um grande investimento. Claro que o fundo de fundos ele sempre tem uma variação, né? A gente tem que contar com isso. E outro indicador importante é que quanto que ele tem de patrimônio, né? Ele tem de 330 milhões de patrimônio. Então, outro valor importante que eu destaco aqui é a questão do valor patrimonial desse fundo. O valor patrimonial desse fundo está em torno de 97,91. E outro que eu destaco aqui é exatamente a questão do P sobre VPA. Quanto que o mercado está disposto a pagar por esse fundo? Hoje está pagando um pouco abaixo do seu valor patrimonial. Está custando hoje no mercado 96,99. Mas isso é normal para um fundo de fundo, essa variação, porque às vezes ele sobe e às vezes desce, mas assim mantém dependendo dos outros fundos que ele tem na carteira. Então, vamos lá dar uma olhada no relatório, no último relatório do mês de agosto, para ver o que esse fundo pode nos ajudar aqui, esclarecer um pouco mais sobre se vale a pena ou não comprar esse fundo, manter esse fundo na carteira. Então, aqui no relatório de agosto deste fundo, a gente pode dar uma olhada em algumas coisas importantes aqui que chamam a atenção deste fundo. A questão primeiro, a gente dá uma olhada no fluxo de caixa, né? Ele compara o mês de agosto com o ano de 2020 e como que está o fluxo de caixa também em 12 meses. Então, a receitas desse fundo é de 3 milhões, mais ou menos, quase 4 milhões. No mês de agosto foi sua receita. E aqui em 2020 está em torno de 21 milhões, 21 milhões e meio, e em 12 meses 24 milhões e meio. Outra coisa importante que a gente chama a atenção aqui é a questão dos resultados desse fundo. Teve um resultado positivo de 2 milhões e 250 mil no mês de agosto, e durante o ano de 2020 ele teve um resultado de 15 milhões, quase 16 milhões. E se a gente for comparar em 12 meses, ele teve um resultado de 18 milhões. Não é? E a distribuição, o rendimento ele vem distribuindo, ele vem aumentando a distribuição de rendimentos. Então as distribuições da cota no mês de agosto está em 0,70, uma média de 0,67 em 2020 e uma média em 12 meses de 0,76 centavos, o que é uma boa distribuição para um fundo de fundos. Outra coisa que chama a atenção aqui é a questão da evolução do valor da cota e volume médio diário de negociação. Aqui nessa linha azul é a questão da cota patrimonial, que às vezes dá uma caidinha, depois mantém. Então a gente pode perceber que aqui não baixou menos de 90. Então, quer dizer, esse fundo mantém uma certa estabilidade na sua cota patrimonial. E a gente pode observar essa outra linha aqui de azul mais escuro,
que é o valor de mercado. Houve uma queda aqui em abril, como todos os fundos tiveram, que era a questão do coronavírus, e depois o fundo deu uma subidinha e está se mantendo próximo ao seu valor patrimonial. Ainda não está totalmente recuperado do coronavírus, como a maioria dos fundos imobiliários ou ações, por exemplo. Outra coisa que eu chamo bastante atenção é a questão do seu portfólio aqui. O fundo investe quase 100%, 96,5% em outros fundos, por isso que é um fundo de fundos. Ele tem 0,3% em caixa e 3,2% em CRIs. Outra coisa que chama atenção é a questão de como que está distribuído, qual é a locação desse fundo. A gente pode observar aqui que os segmentos dele é 6% em desenvolvimento, 4% em shopping, 14% em logística, 17% em escritório, 14% em renda imobiliária e 45% em CRIs. E aqui a gente pode ver que esse fundo ele tem investido em outros fundos e o fundo que ele tem a maior participação é o IRDBM11, ele tem 10%. E nos outros, o segundo que tem maior participação aqui é o HBRH11, que é 7%. E depois os outros têm em torno de 6%, 5%, 4% e até o último aqui que ele tem CBOP11. E os outros aqui são os outros tipos de investimento que a gente já falou ali em cima, como CRIs e outros investimentos e em caixa que tem o seu volume de dinheiro guardado. Então, na verdade, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Dizer que eu tenho esse fundo na minha carteira e é um fundo que mantém uma certa, apesar de ser um fundo novo, ele mantém uma certa estabilidade na questão do preço, do seu valor patrimonial com o seu valor de mercado e também distribui os dividendos mais ou menos na média, como a gente percebeu aí. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal e partilhe esse vídeo com mais pessoas para a gente investir com segurança e sucesso. Aquele abraço, fica com Deus e até a próxima.